Que bom contar com seu interesse. Obrigado por dedicar o seu tempo à literatura e à sua formação pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Guimarães Rosa e as artes visuais. Como você sabe, a literatura comparada tem se dedicado tradicionalmente a comparar obras diferentes de autores diferentes ou então tradições literárias, por exemplo, de dois países num determinado período da história. Mais recentemente, é que a literatura comparada passou também a se dedicar à comparação da literatura com outros campos do saber ou da produção artística. Hoje nós vamos ver, com base na obra de um dos maiores escritores do século XX, talvez o maior de todos, como é que a literatura e as artes plásticas dialogam uma com a outra. Guimarães Rosa é um autor conhecidíssimo no Brasil e, em certa medida, também no exterior. Em 2008, nós comemoramos o centenário do seu nascimento, por isso ele esteve muito em evidência na mídia. Vamos acompanhar um pequeno documentário sobre a sua vida. Cordesburgo é uma pequena cidade sertaneja por detrás das montanhas, no meio de Minas Gerais. A casa onde nasceu Guimarães Rosa foi transformada em museu para imortalizar sua memória. O lugar em si nada mudou, conservando-se o mesmo ambiente onde ele passou a infância. Aos 6 anos de idade, o futuro escritor já aprendia as primeiras letras e, excelente aluno, lia o seu primeiro livro em francês. Aos 9 anos, frequentava a biblioteca de Belo Horizonte, onde passou a estudar. Sua paixão era o estudo das línguas e da natureza. Tinha grande amor pelos animais. Formou-se em medicina, ingressou na carreira diplomática, consagrou-se como escritor, tomou posse na Academia Brasileira de Letras, 2 dias antes de morrer do coração. Mais eu murmure e diga ante macios morros e fortes as estrelas, verde o mugibundo Buriti, Buriti. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Pois bem, vimos que Guimarães Rosa veio do interior mineiro, passou por várias atividades ao longo da vida, foi médico, também participou de uma guerra praticamente que houve nos anos 30 no Brasil, a Revolução de 30 e todas as decorrências desse episódio. Depois se tornou diplomata, passou longo tempo na Europa, inclusive durante a Segunda Guerra Mundial. Enfim, teve uma vida justamente característica de quem sai do interior da província e se lança para o mundo. Uma obra brasileira para a literatura universal. Era esse o propósito de Guimarães Rosa. Assim como ele, que havia saído do interior e se projetado para o mundo, também queria levar junto consigo a literatura brasileira, aquela paisagem, aquele contexto que ele tão bem conhecia e no qual via uma grandeza humana sem igual. Era preciso divulgar isso também, então, no exterior. Esses trânsitos, portanto, essa transição por que o Brasil passava, interessava particularmente a Guimarães Rosa. Como é que seria possível levar a sensibilidade diante da natureza, diante da paisagem do sertão, para a cidade, para aquelas estruturas arquitetônicas e de engenharia urbana que passavam a determinar o dia a dia das pessoas, que também passavam naturalmente a controlar o dia a dia de cada um, para longe daquela liberdade que havia diante dos espaços abertos do sertão. Como é que se poderia, então, afinal de contas, levar as coisas boas que o sertão tinha para a cidade, sem sucumbir, vamos dizer assim, ao medo diante dessas travessias? Será que era possível fazer isso sem fazer um pacto com o demo? E notem que na obra de Guimarães Rosa, a brincadeira, o trato com esses dois anagramas, demo e medo, é muito significativo. Guimarães Rosa, como diplomata, como homem de Estado, estava muito preocupado em pensar que caminhos o Brasil tomaria dali para frente. Pensar como é que seria essa sociedade em que você e eu vivemos hoje, já que eles pensavam nela exatamente ali nos anos 50, quando começavam processos de transformação muito intensos.
Um dos pilares desses processos todos de transformação que a modernização do Brasil e do mundo traziam era exatamente o processo de educação estética da humanidade, tal como apregoado pelo pensador alemão Friedrich Schiller, que Guimarães Rosa conhecia. É também nesse sentido que o romance Grande Sertão Veredas, a obra maior de Guimarães Rosa, põe essa questão no primeiro plano. Afinal de contas, o protagonista, Riobaldo, que talvez você já conheça de tantas demonstrações que houve sobre esse romance, também na televisão, no cinema, talvez esse personagem que já seja conhecido seu, seja um bom exemplo para esse processo de transformação e de sensibilização estética. Você deve conhecer, talvez em certa medida, o enredo de Grande Sertão Veredas, mas vamos lembrá-lo juntos. Riobaldo já aparece como um menino no início do romance, e ali ele conhece o menino Reinaldo de Adurim. Os dois atravessam juntos um rio, e esse encontro com o menino de Adurim encanta muito Riobaldo. Anos depois, Riobaldo vai encontrar de Adurim como jagunço num bando liderado inicialmente por Joca Ramiro, que era pai de Diadurim, como Riobaldo vai ficar sabendo mais tarde. Joca Ramiro é uma espécie de símbolo da grande liderança do bem numa certa ordem no sertão, que, no entanto, vai ser colocada depois em questão. Hermógenes, que era o grande antagonista de Joca Ramiro, exatamente arma o assassinato desse líder que representava o bem e divide o bando em dois. Hermógenes conduz os traidores, os Judas, pelo sertão e passa a haver então um grande embate entre esses dois grupos. Riobaldo, sempre ao lado de Diadurim, aprende muito com esse amigo muito peculiar que tinha e torna-se inclusive chefe do bando em determinada medida, levando o bando depois à vitória sobre Hermógenes. É no diálogo, no amor e na amizade com Diadurim que Riobaldo vai passar por um processo muito claro de sensibilização estética, de educação estética. Nessa amizade com Diadurim, vai ter grande importância a contraposição de princípios masculinos e femininos. Diadurim era aparentemente um homem, um companheiro de armas de Riobaldo, mas Riobaldo começa a sentir por ele uma espécie de amor que só se teria por uma mulher. E isso cria um problema moral, um problema existencial para o próprio Riobaldo. Como nós sabemos, Diadurim, na verdade, era uma donzela guerreira, uma mulher disfarçada de homem, filha de Joca Ramiro, e disfarçada de homem justamente para poder acompanhar os seus pais, o seu pai, nas batalhas pelo sertão. Para Guimarães Rosa, que tinha um certo tradicionalismo nessas figurações simbólicas, os princípios femininos eram mais sensíveis, mais elaborados, afinal de contas, que os princípios masculinos. Nós vamos ver que Riobaldo faz esse percurso de desenvolvimento estético justamente pela proximidade, pela sensibilidade que Diadurim o ensinava a ter. Para isso, vamos acompanhar um trecho do romance. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar. Mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. Do outro lado, tinha vargem e lagoas. Os bandos de patos se cruzavam. Eu olhava e me sossegava mais. É aquele lá, lindo. Era o Manuelzinho da Croa, sempre em casal, indo por cima da areia lisa. Eles, altas perninhas vermelhas. Machozinho e fêmea, às vezes davam beijos de biquinquim, a galinholagem deles. Esse trecho tão sensível do romance revela para a gente como Riobaldo aprende a olhar para a natureza sem fazer dela um instrumento. Note que os pássaros não são mais agora só objetos de caça
coisas para se matar ou para se comer, mas são também como que objetos artísticos. E devagarinho, Diadorim vai trazendo essa sensibilidade para Riobaldo. Riobaldo, inclusive, sente um especial interesse por um pássaro chamado Manuelzinho da Croa, que assume um caráter simbólico na relação entre Diadorim e ele. Porque o Manuelzinho da Croa é um pássaro que sempre anda com um companheiro fixo. Os pássaros criam um par e, enquanto eles viverem, vão viver juntos. Daí, então, essa questão de a natureza assumir uma dimensão estética, uma dimensão simbólica, que combina amor e beleza. Vamos ver como é que o olhar de Riobaldo continua se desenvolvendo em mais um trecho do romance. Os dias que passamos ali foram diferentes do resto da minha vida. Em horas andávamos pelos matos, vendo o fim do sol nas palmas dos tantos coqueiros macaúbas e caçando, cortando palmito e tirando mel da abelha de poucas flores que arma sua cera cor-de-rosa. Tinha a quantidade de pássaros felizes pousados nas croas e nas ilhas. E até peixe do rio se pescou. Nunca mais, até o derradeiro final, nunca mais eu vi o Reinaldo tão sereno, tão alegre. Doçura do olhar dele me transformou para os olhos de velhice de minha mãe. Então, eu vi as cores do mundo. O olhar de Riobaldo passa por uma espécie de treinamento, de aperfeiçoamento. Então eu vi as cores do mundo, diz ele de maneira muito clara. Trata-se aí exatamente dessa sensibilização estética e para o belo, para o que é bom, de que nós falávamos agora há pouco. Essa sensibilidade que Riobaldo desenvolve diante da paisagem também era muito importante para Guimarães Rosa. Ele mesmo, tão preocupado em retratar a paisagem da sua região, também estuda um tratado da paisagem de um artista plástico francês chamado André Lotte. A gente percebe que Guimarães Rosa tinha ele mesmo uma preocupação de também desenvolver-se, atiçar a sua sensibilidade e afinar os seus instrumentos para poder compor os seus textos de uma maneira tanto mais inovadora e precisa. Vamos então agora lançar um olhar para dentro do ateliê desse artista, para dentro do ateliê desse artesão da palavra. Introdução ao método de criação rosiano. Nós vamos agora, lançando esse olhar para dentro do ateliê do artista, também destacar um aspecto bastante importante na pesquisa sobre literatura. Você que se forma agora em letras, sabe que muitas das informações que estão nos livros foram naturalmente antes pesquisadas por pesquisadores, professores, para que se cheguem, afinal de contas, a essas conclusões que se tornam conhecimento partilhado na área de letras. Portanto, é uma coisa muito importante nós nos dedicarmos também à pesquisa documental, à pesquisa em arquivos, que revela para nós o processo de criação do artista. No caso de Guimarães Rosa, esse processo de criação está muito bem documentado. O material todo dele se encontra no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, uma instituição que, inclusive, está à disposição, está aberta para todos os interessados. Se você futuramente tiver a oportunidade de ir a São Paulo, por que não fazer uma visita ao IEB e ver as cadernetas de Guimarães Rosa, suas anotações, os trabalhos, você mesmo, lá de perto? Pois bem, eu fiz isso há algum tempo e descobri algumas coisas muito interessantes sobre a relação de Guimarães Rosa com a pintura. Entre esse material disponível no IEB, há muitas listas de palavras, anotações que Guimarães Rosa fazia a partir de leituras, da contemplação de quadros, de ideias que tinha. Ele conferia muita importância à palavra, enquanto unidade de criação para o escritor. Vamos acompanhar um pequeno texto em que isso fica muito claro. Cada palavra é, segundo sua essência, um poema. Pense só em sua gênese. Cada palavra, um poema. Que coisa curiosa. Como é que essa pequena unidade da comunicação
tinha o valor de um poema para Guimarães Rosa. Bem, trata-se aí do fato de que as palavras possibilitam exatamente os encontros entre as pessoas e novas palavras trazem também novas realidades. Por isso Guimarães Rosa era tão cuidadoso na anotação de cada vocábulo que lhe ocorria. Às vezes, quando ele considerava ter criado uma palavra, é um pouco pretensão inventar uma palavra, mas ele de fato era realmente um gênio nesse âmbito, ele anotava com muito cuidado essa palavra e ainda associava a ela um símbolo que ele mesmo havia também criado, M e sinal de %. Isso significava para Guimarães Rosa meu próprio, aquilo que ele mesmo havia criado. Com essas palavras que eram assinaladas com M, sinal de %, ele constituía listas bastante amplas, inclusive, que organizava, às vezes em ordem alfabética, às vezes por registro temático. E era com essas palavras, com esse material, que ele criava, então, os seus textos muito impressionantes e inusitados para nós. Inclusive, uma colega, Nilce Martins, fez um léxico de Guimarães Rosa, uma espécie de dicionário que ajuda a você, a mim, a ler os textos desse escritor. Nesse léxico de Guimarães Rosa, para você ter uma ideia, constam 8.000 neologismos, 8.000 vocábulos que Guimarães Rosa haveria criado a partir dos seus conhecimentos de línguas estrangeiras, de ideias que foi tendo. Dessas várias listas, dessas coleções de palavras que Guimarães Rosa tinha, é que ele às vezes criava, de maneira bem condensada, descrições muito particulares da paisagem. Para nós que lemos esses textos, parece que Guimarães Rosa, do nada, criava tantas palavras e muitas vezes ele nos deixa realmente espantados, não é? Diante da sua criatividade. Mas isso também é sinal de muito trabalho. Essas listas, às vezes, eram criadas ao longo de décadas, de coleções que ele fazia, de vocábulos novos que coligia, que colecionava. Vamos ver um exemplo muito peculiar da obra de Guimarães Rosa, que, na verdade, se deve a uma viagem que ele fez ao Pantanal com amigos. Muito impactado pela paisagem do Pantanal, quando retorna, ele escreve um texto de homenagem a essa região, o texto chamado Ao Pantanal. Nesse texto, nós temos, já no início, na abertura, esse espanto de Guimarães Rosa com a pluralidade de cores nessa paisagem. E ali há uma série de palavras que se referem a essas cores. Naturalmente, as palavras tinham sido todas elas colecionadas ao longo de muito tempo, mas quando nós lemos, como vamos fazer agora, notamos isso como uma obra de gênio, não é? Como se as palavras viessem todas de uma vez. Não, como eu disse, são resultado de muito trabalho. Vamos ao texto. Ilhas de flores que bebem a lisa luminosidade do estagno e cores: blue, bela azul, amarelim, carne, roxonho, rosa roxo, um riso de róseo, seco branco, o amarelo mais agudo, feoflavo, feoflório, feuflo, o esplâncnico azul das uvas, machas quentes de vísceras. Bela azul, amarelim, rosa roxo. Quantas palavras novas para exprimir essa experiência da fruição de tantas cores novas. É claro que esse olhar especial de Guimarães Rosa vem também da sua experiência com a arte. E por isso vamos falar agora de Guimarães Rosa como um fruidor das artes plásticas. Esse escritor era um frequentador assíduo de museus. Esteve várias vezes com sua esposa, Aracy, em exposições em vários lugares da Europa, no Brasil, em todos os países que visitava. E sempre nessas exposições fazia anotações nas suas cadernetas de viagem ou nos seus cadernos de estudos para a obra. Pois bem, um desses cadernos de estudo para a obra foi dedicado especificamente para a pintura. E quando nós cruzamos o material
do arquivo de Guimarães Rosa, onde se encontra esse pequeno caderno, um caderninho escolar com capa do Duque de Caxias, com outras obras que estão na biblioteca dele, que também está lá no Instituto de Estudos Brasileiros, é que a gente percebe da onde vêm as anotações e os conceitos de que ele vai se apropriando. Guimarães Rosa era muito estudioso e sistemático na preparação para a escrita dos seus próprios textos. E esse caderninho, por exemplo, que só tem 17, 18 folhas escritas, é um testemunho disso, das várias leituras que Guimarães Rosa fez para se apropriar mais da técnica vinda da pintura e do desenho, e com isso poder figurar melhor as impressões visuais que nós, como leitores, temos dos seus textos. Esse caderno de estudos para a obra Pintura de Guimarães Rosa contém anotações bem sistemáticas de estudos de duas obras, na verdade, que são estudos para o desenho e a pintura de um teórico chamado René Prinet. A Initiation au dessin, Iniciação ao Desenho, foi estudada muito claramente por Guimarães Rosa, que estava preocupado em desenhar o tracejo, o tracejamento na configuração da paisagem e nas formas humanas das suas personagens. A Initiation à la peinture, ou seja, a iniciação à pintura do mesmo autor, serviu a Guimarães Rosa para ele se apropriar de alguns conceitos que também o ajudaram a figurar situações em Grande Sertão Veredas. Dois desses conceitos nós vamos apresentar na sequência de uma maneira um pouco mais detalhada. São conceitos muito importantes para a figuração do corpo e também de uma ambientação específica marcada pela luminosidade. O primeiro conceito a que nós vamos nos dedicar é o conceito de epiderme. Esse conceito, como eu disse, Guimarães Rosa então aprende desse tratado de iniciação à pintura de René Prinet e nos informa que também os quadros têm, como nós, uma pele, uma epiderme que nos ensina, afinal de contas, a perceber o outro na sua materialidade física, aquela experiência estética mais apropriada de que nós já falamos em outros momentos. Para vermos de maneira bem concreta como é que Guimarães Rosa estudava e como ele se apropria desse conceito de epiderme, vamos agora a uma citação do seu caderno de estudos para a obra Pintura. Epiderme. A epiderme de um quadro é essa parte da matéria que fica em contato direto com o ar e a luz do dia. Assim como todo objeto precioso, ela deve dar vontade de se acariciar. Logo depois desse comentário, ele também faz uma anotação que parece um pouco isolada, mas que deixa muito claro qual é o seu interesse. Ele anota acetinada como a pele de uma mulher ou de uma criança. E logo na sequência, há também uma outra anotação sobre a importância do corpo diante da descoberta desse conceito de epiderme. Vamos lê-la juntos. Meu próprio. Nada mais real que um corpo? Interpretação válida. Exasperar essa vida. Essa ideia, esse insight que Guimarães Rosa tem, se devia exatamente à leitura desse tratado de iniciação à pintura do René Prinet. Guimarães Rosa lia o livro e acompanhava também reproduções de quadros que havia lá. Um desses quadros é Antíope, de Antônio Correggio. Esse pintor da Renascença italiana, que impactou muito Guimarães Rosa e também mereceu bons comentários de René Prinet, trouxe ao escritor mineiro a clareza em relação a essa combinação da importância da incidência da luz sobre o corpo. Vamos ler em relação a isso mais um pequeno comentário que Guimarães Rosa traduz e anota no seu caderno. A luz alva da epiderme opera o milagre de irradiar-se em todos os sentidos, sem que a inteireza do modelo e dos contornos se prejudique por isso. Vai ficando claro para nós que estava, digamos assim, em primeiro lugar para Guimarães Rosa, essa necessidade
de superar o desafio de representar a intensidade da vida humana com coisas tão abstratas, tão impalpáveis como palavras. Como é que se poderia trazer a força, a energia, a vitalidade de um corpo humano para o leitor através de algo que estava sendo utilizado de maneira tão abstrata como a linguagem natural? Naturalmente, as palavras precisavam ganhar uma força estética, essa força da sensação, aquilo que motivava o leitor também na sua percepção sensorial. Vamos ver como isso funciona em breve com um exemplo de Guimarães Rosa. Mas antes, vamos para aquele nosso segundo conceito sobre o qual nós falamos há pouco, o conceito de claro-escuro. Caravaggio foi o mestre maior da utilização do claro-escuro, como nós vemos em várias das suas obras, também no Sacrifício de Isaac, que inclusive traz uma pequena parte do quadro dedicada à paisagem, algo que interessou muito a Guimarães Rosa, ou seja, a figuração de paisagens também em ambientes mais escuros. Quando Guimarães Rosa se defronta, se depara com esse conceito, ele anota também no seu caderno de estudos para a obra o seguinte trecho que vamos ler juntos. A região era plana, isso era incontestável, mas a profundidade de suas sombras e a altitude de suas luzes criavam abismos e picos. Logo depois de fazer essa anotação, a reação de Guimarães Rosa é efusiva. Ele então anota de motu próprio o seguinte: 100% meu, equilíbrio entre claro e escuro e reflexos, meu próprio, tirar os limites do representável. Pois bem, tendo esses dois conceitos em mãos, epiderme e claro-escuro, Guimarães Rosa dispunha agora de instrumentos suficientes para representar a realidade de corpos que se defrontam num ambiente de relação literária, de relação da ação literária, de maneira como ele nunca tinha tido antes. E como nós vimos, para ele, esse momento de entusiasmo pela criação de novos conceitos também o leva a criar novas palavras que ele depois vai utilizar nas suas obras para figurar situações como essa, a de corpos que se encontram num ambiente sem grande luminosidade e até mesmo de plena escuridão. Ele anota no seu caderno de estudos para a obra o seguinte: meu próprio, à luz da manhã, espécie de céu luminoso, contra luar, contra clarão, contra claridade, o agir do vermelho. Esses são termos que vão aparecer em diversas situações também em Grande Sertão Veredas. Nós vamos agora ver um exemplo muito concreto em que Riobaldo, Diadorim e também outras pessoas no bando mantém uma relação quase sem palavras, mas muito cheia de tensão. Nós dissemos há pouco que Diadorim era aquele companheiro em armas, aquele colega, não é, macho, que vivia junto com Riobaldo pelejando pelo sertão. Pois bem, Riobaldo, diante disso, naturalmente também precisava de uma noiva para si. E ele faz exatamente uma série de cortejos e acaba acertando com um dos fazendeiros da região que casaria com Otacília, a filha desse fazendeiro. De noite, depois desse dia quase de um noivado oficial, os jagunços estão reunidos na escuridão e Riobaldo sente a tensão que fica por parte de Diadorim, cheia de ciúme. Então, serve para Guimarães Rosa, nesse momento, exatamente o uso daqueles conceitos que nós havíamos visto agora há pouco e que ele havia aprendido lá no seu tratado de iniciação à pintura, que ele estudou com tanto afinco, essa obra do René Prinet. Vamos a um primeiro texto que nos confere esse exemplo, nos traz esse exemplo de Grande Sertão Veredas. Daí, sendo a noite, aos pardos gatos. Outra nossa noite, na rebaixa do engenho, deitados em couros e esteiras, nem se tinha espaço de lugar onde rede armar. Diadorim perto de mim. Eu não queria conversa. As ideias que já estavam se acontecendo eram maiores. Assim, eu ouvindo o ciciri dos grilos.
Na beira da rebaixa, a fogueira feita sarrava se acabando. A Laripe ainda esteve lá, mexendo em tição, pitou um cigarro. Esse trechinho é redigido com uma precisão milimétrica. Guimarães Rosa utiliza, por exemplo, a expressão par dos gatos, que todos nós conhecemos, não é? À noite todos os gatos são pardos. Então, para demonstrar essa relação, não é, esse ambiente em que mal as pessoas se viam, mal os jagunços se viam entre si, ele recorre a essa expressão par dos gatos. E nós vemos que há, então, nessa obscuridade, uma tensão e uma presença desses indivíduos que não conseguimos distinguir muito bem uns dos outros. Como importa, então, para Guimarães Rosa figurar esse espaço partilhado entre todos, onde todos os gatos são pardos, aí onde ficam todos a par dos gatos, ele também inclui nesse trecho essa expressão muito peculiar, espaço de lugar, chamando a atenção do leitor para essa dimensão espacial que é tão importante para a figuração desse episódio. Nós vimos, inclusive, que até o momento dessa descrição, está tudo ainda muito embaralhado. Há só uma pessoa ali que é mencionada, o Alaripe, que era um grande amigo de Riobaldo e que sempre contava causos junto com ele. Mas além dessas figuras, Alaripe, Diadurim e Riobaldo, nós não conseguimos divisar quase ninguém. E só conseguimos divisar Diadurim, ou seja, distingui-lo no meio dessa escuridão, por causa de um outro recurso linguístico muito refinado, que é o uso de uma rima interna que Guimarães Rosa aplica e coloca na boca de seu narrador Riobaldo, quando ele diz que Diadurim perto de mim. Aí nós temos, através dessa rima, desse ecoar do nome de Diadurim na palavra mim, uma espécie de distinção que se torna possível nesse ambiente tão escuro. Um outro recurso nesse pequeno trecho que ajuda a gente a ter noção do espaço de lugar, como diz Guimarães Rosa, é o canto dos grilos que ecoa. Também essa difusão do som num determinado espaço nos ajuda, como leitores, a perceber esse ambiente partilhado ali entre os jagunços, entre os amigos, que na verdade é um ambiente muito tenso. Depois essa tensão, no entanto, vai se dissipando e aí finalmente há um momento em que, apesar de toda a obscuridade, se delineia mais claramente os traços de Diadurim. Vamos a mais essa citação do romance. Diadurim encolheu o braço com o punhal, se defastou e deitou de corpo outra vez. Os olhos dele dançar produziam, de estar brilhando, e ele devia de estar mordendo o correiame de couro. Depois desse momento de extrema tensão, em que a gente praticamente imagina Diadurim esfaqueando Riobaldo, movido pelo seu ódio, pelo seu ciúme, a situação acaba se distendendo e ainda durante algumas horas nessa madrugada a situação realmente se torna tranquila, a amizade volta e nos dias seguintes o bando segue o seu curso. Entre claridade e sombras, como nós vimos, no entanto, a precisão da descrição e das formulações de Guimarães Rosa mostram muito claramente para nós o quanto ele aprendeu do seu estudo sistemático e fruição das obras de arte. É, afinal de contas, esse caminho formativo que Guimarães Rosa fez na sua aproximação a conceitos e a fruição das obras, que o transformou também, entre outros vários fatores, em um grande escritor. E nós percebemos também de que maneira, na literatura comparada, essa aproximação entre texto e imagem, entre o saber sobre a literatura e o saber sobre outras artes, outras mídias, outros meios de expressão, são fundamentais para podermos valorizar a leitura mais profunda dos textos literários de que dispomos. Gostaria muito de recomendar a você e sugerir o uso frequente desse livro, o Léxico de Guimarães Rosa, de Nilce Martins. Como nós dissemos ao longo da aula, ele relata
o caminho formativo de Guimarães Rosa e a sua preocupação em coligir e criar palavras novas. Nesse léxico ordenado em ordem alfabética, você certamente vai ter um instrumento muito útil para ler com propriedade os textos do grande escritor.